o exercício 5b. Ele pede para nós calcularmos a quantidade de números pares que nós podemos formar com esses dígitos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esses 7 algarismos. Então, vamos tentar formar esses números pares, ok? Então, vamos lá. Então, quantos dígitos? 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu vou começar aqui do modo que a maioria pensaria de como resolver. E vai dar errado isso, tá? Olha só. Provavelmente você pensou em fazer o seguinte: quantos números pares eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Beleza? E agora? E agora você iria para o primeiro dígito e ia pensar: quantos dígitos eu tenho aqui que eu posso colocar? Quantos algarismos eu posso colocar no primeiro dígito? Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esse que é o problema. Aí que mora o perigo de toda coisa. Olha só. Vamos pensar o seguinte: se o último dígito aqui, se eu colocasse o zero, então quantas possibilidades eu teria? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para colocar aqui, né? Porque o dígito aqui não é zero e aqui não pode ser zero, então qualquer um dos outros dígitos que eu colocar, né? Qualquer um dos outros algarismos é diferente de zero e não vai se repetir o número. Então eu teria 6 possibilidades, né? Mas olha só, vamos pensar mais uma coisa. E se esse último dígito aqui for diferente de zero? Então eu teria usado um algarismo aqui já, né? Olha só. Então sobraram-se quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? E eu sei que o último dígito é diferente de zero. Então eu tenho que tirar o zero. Sobraram-se quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui deveria ser 5 quando o meu último algarismo for diferente de zero. Então note que dependendo do número que for no último dígito, muda a quantidade de possibilidades do primeiro dígito. E quando isso acontece, nós devemos separar em casos, ok? Então, mas quais são esses casos? Os casos é quando dá problema. Quando dá problema? Quando o último dígito é zero e quando o último dígito é diferente de zero. Então vamos lá, vamos separar isso aqui em caso. Então qual vai ser o nosso primeiro caso? O primeiro caso é quando é igual a zero. O último dígito é igual a zero. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, né? Se meu último dígito aqui, ó, se o último carinha for zero, quantas possibilidades eu tenho para o último dígito? Olha lá. Quantos zeros eu tenho nesse conjunto? Eu tenho apenas um zero, né? Então eu tenho uma possibilidade. Agora vamos voltar para o começo. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? Eu sei que o dígito zero já foi usado. Está aqui no último dígito, né? Então olha só, sobraram-se quantos números aqui? Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 possibilidades. Como os números têm que ser distintos, eu já utilizei mais um. Sobraram-se 5. E agora? Sobraram-se 4. E agora sobraram-se 3, beleza? Então basta multiplicar tudo. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 possibilidades, né? Mas isso é somente para o primeiro caso, quando o último algarismo aqui for zero, né? Quando o último dígito for zero. Mas pode acontecer o seguinte: pode acontecer
o segundo caso, né? Pode acontecer o primeiro caso ou o segundo caso. E o que acontece no segundo caso? No segundo caso é quando o último dígito é diferente de zero. Então vamos ver aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O algarismo de 5 dígitos. Vamos por aqui. Quando o último dígito é diferente de zero. Então eu já sei que não vai entrar o que? O zero, mas o último dígito tem que ser par. Então sobra-se quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Então vamos lá. Eu usei um dígito, por exemplo, usei o 8. Eu volto aqui para o começo, certo? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? O zero não pode entrar, né? Se o zero não pode entrar, sobraram-se quantos? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Olha só. 5 possibilidades. Exatamente o que nós fizemos aqui em cima. O que nós notamos aqui em cima, beleza? Então, olha só. E para o segundo dígito? Então, nós já usamos 2 dígitos. Então, sobraram-se quantos? 1, 2, 3, 4. Opa, sobraram-se quantos? Olha só. Opa, tampa aqui. Sobraram-se quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos ainda. Usei 3. Sobraram-se quantos? 1, 2, 3, 4 dígitos. E agora sobram-se 3 dígitos, certo? Então, vamos multiplicar tudo isto daqui, né? Então, olha lá, quanto que vai dar essa multiplicação aqui? 5 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 4. Isso aqui vai dar 1.200, certo? Então, qual que é o número total de possibilidades que nós podemos formar números pares com esses algarismos aqui? Será o quê? Será justamente 360 mais 1.200. 360 ou 1.200. Então, olha só, 1.200 mais 360. Isso é igual a 1.560 possibilidades de números pares distintos com estes dígitos aqui, esses algarismos.